boa noite. Nossa, olha só, deixa a prof fazer um comentário. Esse projeto do Estratagema, primeiro sejam bem-vindos, né? A todos vocês, aos que vão assistir agora, ao vivo, aos que vão assistir depois, mais tarde, ou no canal do YouTube. Esse projeto do Estratagema específico para vestibulares surgiu depois de muita injeção e muita gente me pedindo para fazer algo específico para a galera que vai prestar vestibular, né? Primeiro, em decorrência da minha experiência com correções para diversas bancas, inclusive a banca do Enem, não apenas a banca do Enem, mas pela experiência que adquiri durante algum tempo e experiência positiva, na verdade, graças a Deus, com o Estratagema Redação, que na verdade é para carreiras militares, né? Que é o nosso perfil, que a gente já tem mais de 7.000 seguidores e seguimos aí felizes e com um rendimento maneiro. Mas esse projeto que é específico para a galera que vai fazer vestibular, ele é especial porque é presencial, né? E há algum tempo, há alguns anos, na verdade, eu não trabalho de modo presencial e esse curso futuramente, neste ano especificamente, a gente não tem nenhum projeto, é apenas movimentação de redes sociais mesmo e contribuir para o aprimoramento, aperfeiçoamento da redação de vocês, né? Mas num primeiro momento, o ideal é que no próximo ano a gente já esteja com a casa organizada, muito provavelmente no bairro de Cavaleiros, para receber essa galera macaense ou macaense por tabela, né? Mais ou menos assim que funciona. Mas esse é um projeto que não é online, é um projeto presencial e estamos organizando a nossa casa para receber vocês no próximo ano. Sobretudo a galera que vai fazer aquele vestibular que precisa praticamente gabaritar uma prova de redação, porque é justamente essa minha experiência, né, nos concursos militares para os quais tenho lecionado. Uma vaga, 2 vagas, 1.700 candidatos para uma vaga. Tá ruim assim? Um horror, né, gente? Mas vamos lá. Nós temos uma agenda de lives para cumprir e foi exatamente assim que eu comecei o outro Estratagema, o Estratagema Redação, que não é específico para vestibulares, que é um projeto online. Começando com uma agenda de lives e isso aqui vai crescer com o tempo e eu acho que eu tenho muito a contribuir com vocês, ainda que à distância e ainda que não tenha projeto de curso para este ano, porque a gente pode fazer essas discussões de temas e que podem agregar em termos de repertório sociocultural para vocês, né? Que é o maior medo de todo candidato, disso eu sei. Eu já estive do lado de lá, meu povo. Aí, olha só, no tema de hoje, a gente tem o seguinte, ó, os efeitos da intolerância política. E esse tema não é pouca coisa pertinente, não. Esse tema aqui é pertinente pra caramba. Porque você pensa assim, mas um tema desse, né, polêmico em relação a um Enem, será, professora? Olha, um tema polêmico é perguntar para um aluno de 18, 19 anos a respeito de desarmamento. Se ele é contra ou se ele é a favor em relação à política de armas, né? Isso é polêmico. Agora, conduzir ao jovem a uma reflexão acerca de intolerância política, isso é muito pertinente e é muito importante, né? Porque eu não concordo com aquele discurso de que os jovens são o futuro do país. Na verdade, não. Os jovens são o presente e representam muita influência para o país, uma vez que vocês têm contato com todas as faixas etárias e já sabem defender pontos de vista. Haja vista, por exemplo, o concurso de vocês, né? Que é texto dissertativo, argumentativo e não expositivo. Mas olha só, vamos começar falando sobre a interpretação do tema. Normalmente, se você pega um tema de redação que é fácil, que é tranquilinho, a tua banca te propõe assim, ó. Efeitos da intolerância política no Brasil. Mas, tenha em mente o seguinte, a banca, qual é a função da redação num concurso, né? E não apenas num concurso de vestibular. A função é peneira, né? A galera se esmera e se empenha demais para a prova objetiva.
em relação à prova discursiva, a galera negligencia, às vezes por medo, às vezes porque pega uma folha de redação e trava completamente, às vezes porque chega na parte de repertório sociocultural, que é justamente a parte que legitima e corrobora a tua argumentação. Na redação, a galera trava, não tem conhecimento de mundo. Então, a redação, ela faz uma peneira espetacular em todos os concursos. Então, veja, se a banca te pergunta a respeito de intolerância política e seus efeitos no Brasil, ela elaborou um tema simples, de baixa complexidade. Mas existem bancas e a gente se prepara para absolutamente tudo, né? A gente se prepara para tudo, para o concurso mais fácil, do concurso mais fácil ou mais difícil. Mas e se a tua banca propusesse para você o seguinte: efeitos da intolerância política no Brasil, como eu propus para vocês, e seus prejuízos para o Brasil? Vamos começar interpretando esse tema. Se eu faço a minha tese em relação à primeira parte desse tema, efeitos da intolerância política no Brasil, né? Automaticamente eu sou obrigada a falar desses prejuízos. Porque é óbvio que em se tratando de um tema sobre intolerância política, eu não vou ter uma abordagem positiva em relação à intolerância política, né? Porque a gente sabe que essa é uma mazela atual, é uma problemática que temos que lidar em épocas de eleição, acho que praticamente diariamente ou semanalmente. Então veja, quando a banca pede para você apontar prejuízos para o Brasil, se você faz uma boa abordagem em relação aos efeitos dessa intolerância, automaticamente você fala, né, no teu aprofundamento argumentativo, você fala desses efeitos, mas você fala dos prejuízos também, né? Já que é uma realidade que prejudica alguma vertente, algum setor, alguma perspectiva social, tá? Da população brasileira. Então, veja comigo. A tua tese é uma tese que corrobora o teu tema. O que é uma tese que corrobora? O que é corroborar, né? E corroborar, quem corrobora algo, tá? E não corrobora com alguma coisa. Essa é uma regência que costuma ser utilizada de forma errônea na língua portuguesa. Mas fala pra mim aí, o que é corroborar? Eu tô estranhando o cenário, meu povo. Eu tô na casa da minha mãe, a gente tá em período de férias, mas quem tá em férias é o meu esposo, e não eu. É o bombeiro da casa, não é a professora. Então eu tô na casa da minha mãe, eu tô super estranhando meu cenário, mas vamos lá. Eu só preciso de um cérebro e um celular pra me filmar. Manter a concentração aqui. Mas veja, o que é corroborar uma tese? Corroborar significa legitimar, tornar aquilo válido, validar alguma coisa. Por que a redação do Enem, né, causa tanta insegurança em relação ao texto mesmo? Não é o tema que espanta vocês. Aliás, eu não posso dizer especificamente da redação do Enem, mas todo o texto dissertativo, né? Eu preciso de um repertório para corroborar aquilo que eu estou dizendo, tá? Se eu falo, por exemplo, que a intolerância política ocasiona privação de liberdade de expressão, e esse já seria um primeiro argumento, eu preciso aprofundar essa argumentação, trazer e apresentar repertório sociocultural. Por quê? Se você não apresenta repertório sociocultural numa dissertação, seja de mestrado, de doutorado, seja do Enem, seja de qualquer outro concurso, de nível superior ou nível médio, por exemplo, a tua redação, na verdade, essa argumentação é um compilado de achismos do candidato, daquilo que você acha, e não necessariamente um ponto de vista válido, legítimo. E aí, o repertório sociocultural, que é o que mais assusta vocês, que vão fazer prova dissertativa, entra, assim, cai como uma luva. E é algo que diz assim, olha, fulano de tal concorda comigo. O compositor tal fez uma abordagem sobre essa temática na música X. Então, por que é importante o repertório sociocultural? Para legitimar aquilo que você disse. E quando a gente fala de texto argumentativo, da sua tese ao final do texto, precisa ser a argumentação e defesa de ponto de vista. Então, uma tese, corroborar uma tese é concordar com essa tese e apresentar os porquês. Por que você concorda com a tua tese, né? Então, efeitos da intolerância política e os prejuízos, né? É tipo o Ctrl-C, Ctrl-V do tema. Confere, ó.
dizer que a intolerância política no Brasil é um contexto, uma realidade atual que a população precisa lidar e que ocasiona prejuízos como a privação da liberdade de expressão, argumento 1 e argumento 2. Ponto final. Sem mistérios em relação a essa tese e em relação à compreensão desse tema, tá? Agora vamos lá, olha só o que a prof separou para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, tô cegueta não, tô sem óculos, eu uso óculos. Não trouxe meu óculos. Meus óculos, plural, né? Mas vamos lá. Se eu falo de privação de liberdade, e toda vez que a professora trabalha em discussão de tema, eu falo de privação de liberdade, né? Eu trago uma justificativa para a tua tese, mas eu gosto de trabalhar também repertório sociocultural para que você comece a montar esse seu caderninho aí, desenvolver um caderno de repertório sociocultural, um caderno com repertórios que sejam coringas. E olha, eu faço assim, ó, geralmente quando eu elaboro o tema de redação, e esse tema de redação eu peguei num site daquele Ponto Jus, eu não sei se vocês leem esse site, porque é um site de atualidades, né? E toda vez que eu elaboro um tema de redação, eu procuro fazer o seguinte exercício, assim como vocês fazem aquele brainstorm antes de começar a escrever, eu faço isso também. Tá? E depois disso, e a professora disserta, eu disserto semanalmente, pode ver lá no Estratagema Redação, que não é o VEST, que eu compartilho meus textos ou determinados parágrafos. Isso é importantíssimo para saber o que meu aluno está passando quando disserta determinado tema. Então, eu faço primeiro um brainstorm e depois, se for o caso de fazer uma explanação sobre esse tema numa live, como é o tema de hoje, se necessário, eu faço uma breve pesquisa sobre o tema, né, para agregar mais conhecimento a vocês e a mim também. Tá? Então, a respeito de privação de liberdade, por que falar sobre privação de liberdade em relação à intolerância? Porque, gente, olha só, a gente poderia mencionar, por exemplo, aqui a própria Constituição Federal, né? Nós temos esse direito de expressão, né? De liberdade de expressão. A gente fala da Constituição Federal, que é um coringa, né? Que vocês costumam utilizar nos textos de vocês. A gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o direito à liberdade de expressão é inviolável. Você tem esse direito. Agora, olha só que abordagem argumentativa é interessante, em termos de contraste. Eu tenho o direito à liberdade de expressão. Por outro lado, se eu sei que a minha liberdade de expressão, se eu sei que a minha expressão, principalmente em termos de manifestação política, me coloca em perigo e em risco, é óbvio que essa inviolabilidade desse direito da liberdade de expressão, ele na prática é questionável. Confere? Tá acompanhando meu raciocínio? Se eu tenho direito à liberdade de expressão, mas quando eu me expresso, a minha vida pode ser colocada em risco, né? Pode estar em risco, automaticamente esse direito é uma falácia. Não é que ele não existe, não é que ele é mentiroso, né? É uma inverdade. Entende? Ele não é um mentiroso, não é uma falácia, ele existe. Eu só não posso fazer uso dele, por exemplo, em todas as ocasiões, entende? Confere isso. Então, eu poderia citar aqui em relação ao direito à liberdade de expressão, fazer esse contraste, fazer esse contraponto em relação à seguridade legislativa que eu tenho dessa liberdade e que, em contrapartida, por outro lado, é quase que impraticável, por exemplo, em determinados meios e determinados contextos, é praticamente impossível você se manifestar. Por exemplo, vivemos um contexto de polarização política, né? E que eu vou falar disso daqui a pouco, né? Mais pra frente. Mas nesse contexto de polarização política, se você está numa comemoração, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, você vai se manifestar a favor do Bolsonaro, por exemplo, né? Posso falar de polarização política, então posso falar de nomes de candidatos. Ou o contrário, se você está num evento, né, que ovaciona e que todos são bolsonaristas, como você se manifesta pró-Lula? Entende? Então, essa liberdade de expressão, ela é completamente questionável, sabe?
Dentro dessa temática política, olha só o que eu tô me lembrando aqui em termos de repertório sociocultural. A gente tem, na história da formação do mundo, alguns contextos históricos. Talvez você não saiba em relação a Sócrates, mas em relação à Inquisição, você sabe. Embora a gente estude filosofia, né, na academia de letras, por exemplo, eu tive na minha grade, né, e a gente fala de filosofia, principalmente na parte de filosofia da educação, e a gente estude a respeito da filosofia e tal, esse aqui foi um aprendizado que eu obtive durante os estudos que eu fiz pré-live, né? Agora, de acordo com o meu conhecimento de mundo, e o professor tem que bater nessa tecla e dizer assim, utilize o teu conhecimento de mundo, que você tem repertório para qualquer tema, tá? Mas se eu pensar no meu conhecimento de mundo, o que me veio à mente assim, bate pronto, foi o período histórico da Inquisição, né? Existe liberdade de expressão? Não. Naquela época, a gente sabia, a gente não tinha esse direito assegurado, né? Vamos dizer assim, a sociedade não tinha esse direito assegurado. Muito pelo contrário. Mas já existia uma parcela da população que reafirmava seus direitos e que, naquela época, por exemplo, não era como hoje em dia, né? Hoje em dia... Calma, eu ia fazer uma afirmação aqui. Eu ia dizer que política e religião não se misturam, mas a gente tem vivido um tempo meio diferente, né? Em que políticas e valores religiosos, olha que paralelo histórico maneiríssimo para você fazer em termos de história e contemporaneidade. Vivemos um período político no ano de 2022 em que, por vezes, política e religião se misturam. E eu não estou questionando sua religião, nada disso. Eu estou falando do que é empírico. É o que há, é a realidade, tem sido assim. E ponto final, a gente vê até discursos religiosos na boca de vários candidatos, não apenas de um, entende? Então, veja que interessante começar o teu texto falando sobre o período da Inquisição, em que houve uma manifestação política, né, que se misturava com a religião, porque os assassinatos, né, das bruxas, né, a caça, a tão famosa caça às bruxas, ela era justificada por uma questão religiosa, de heresia, né, mas essas pessoas representavam uma ameaça, uma vez que eram questionadoras daquele poder central que estava sob o governo absoluto de uma igreja, entende? De uma religião, enfim. Mas o que a prof estava falando aqui é que eu, pensando assim, historicamente, de acordo com o meu conhecimento do mundo, eu pensei na Inquisição. Mas, estudando aqui para a live, eu não me lembrava, como eu disse para vocês, embora tenha estudado filosofia na academia de letras, né? Eu não me lembrava da vida de Sócrates como uma referência, né? De uma figura pública que era completamente... como eu vou dizer? Ele era do contra em relação àquela unanimidade de pensamento, né? Ele era um cara questionador. A gente sabe que hoje ele é uma referência na filosofia, né? Então o cara não era um asno que falava bobeiras, falava asneiras. Pera, não é isso. Mas para a época, a figura dele foi foi uma figura de muito destaque, né? Até porque ele foi assassinado e julgado como criminoso, né? Um criminoso político, porque era alguém que tinha defesas políticas que eram contrárias à época, sabe? Então a gente poderia falar da figura de Sócrates, e quando a gente fala de repertório sociocultural em redação, né? Infelizmente a gente tem 30 linhas, infelizmente, felizmente, a gente tem 30 linhas, então é óbvio que você não teria muitas linhas para gastar com o teu repertório sociocultural, já que o teu texto é argumentativo, tá? Mas falar sobre Sócrates, né, que foi assassinado e julgado como um criminoso político pelas ideias que defendia, ou começar o teu texto falando sobre o período de Inquisição, é muito perfeitinho para um tema como esse, né, falando de intolerância política. Então, bora lá, fechamos o nosso primeiro argumento, que é falar sobre privação de liberdade de expressão, tá? Aí a prof abriu 2 parênteses aqui para falar a respeito de possíveis repertórios para você começar o teu texto, né? Que são coringas, inclusive,
para temas sobre política, tá? Tudo depende da maneira como você faz esse link, essa contextualização com o teu tema, viu? Agora, e se eu te disser que o comprometimento da democracia está diretamente atrelado a essa intolerância política aqui, né? E eu falei agora acima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E essa declaração, né, a gente sabe que temos direitos de participação política. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não fala abertamente em democracia, né? Não existe esse termo. Mas ela fala do direito da sociedade, né, de seus territórios, fala do direito que a população tem em relação à participação política, né? Então, se a intolerância política compromete o meu direito de exercer a democracia, e aí eu falo do voto, né? O voto é secreto, mas você tem o direito de manter o seu voto em secreto, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas se o voto pode ser secreto, por outro lado, você também tem o direito de se manifestar, né? A livre manifestação de pensamento também confere. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos é um coringa até para você iniciar o teu texto. Mas aqui eu utilizaria no parágrafo de desenvolvimento, e eu diria que, embora não haja de modo explícito, né, essa palavra democracia, fala-se do direito que toda sociedade tem em termos de participação política, direta ou indiretamente, né? Indiretamente por meio de seus representantes. Mas é um direito que foi promulgado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E num período pós-Guerra Fria, em que havia essa necessidade, né, de resgatar aquilo que foi violentamente desassegurado durante um período de Segunda Guerra Mundial, em que houve uma matança indiscriminada, houve um povo extremamente calado, uma sociedade não só quem estava envolvida na guerra, mas uma omissão, por exemplo, de nações que foram influentes, tá? Então, em terceiro lugar, olha só o que a gente já falou até agora, recapitulando. Efeitos da intolerância política, falamos da privação de liberdade de expressão e comprometimento da democracia. Porque se você tem direito democraticamente de declarar o seu voto, assim como você tem o direito de mantê-lo em oculto, e você não pode fazer isso, percebe? Isso perpassa não apenas por um direito político legitimado pela Constituição, mas é um direito humano, né? Que é a manifestação e a sua participação política. E quem falou que a tua participação política, de repente, não pode ser, por exemplo, discursando pró-candidato, algum candidato, a favor de algum candidato, entende? Então, a privação, o comprometimento da democracia, nesse sentido, perpassa também pela privação de liberdade de expressão. Não é a mesma coisa, mas perpassa pela privação de liberdade de expressão. Então, bora lá. E se eu disser para você que a gente fala de intolerância política e automaticamente, como efeito, a gente pode considerar insegurança social? E aí, vamos combinar, meu povo. Por que insegurança social? Nós, infelizmente, e esse tipo de termos você evita na tua redação, porque a tua redação tem um discurso extremamente impessoal, né? E o infelizmente, ele tem uma carga semântica extremamente pessoal, né? Você não precisa de infelizmente para defesa de ponto de vista, para manter o teu texto argumentativo. Existem outros recursos na língua portuguesa para isso. Mas olha, por que a gente pode falar da insegurança social como um efeito dessa intolerância política? Galera, se você não pode se manifestar, ou se você se manifesta publicamente em relação ao teu posicionamento político, e você observa esse contexto quase que diário, né, de violência, né? Eu me lembrei da Marielle Franco. Eu tenho certeza que talvez você não seja do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que a Marielle, ela era carioca, era uma deputada federal, assim, bem influente na bancada aqui do Rio. Mas você não precisa ser carioca para saber
do que aconteceu com Marielle Franco. E já foi provado, né, judicialmente, que isso foi sim um crime político, né? Embora os acusados tentem não levar para esse viés, aí eles foram julgados como criminosos políticos. Então, olha, até mesmo quem está envolvido da política não foge desse risco. Então, se eu falo de insegurança social, eu falo automaticamente de crimes de ódio. E agora, recentemente, nós tivemos... Gente, hoje... Eu ia falar da festa de aniversário daquele... Do petista, eu acho que o nome dele era Eduardo, eu não poderia citar na minha redação. Eu citaria a Marielle, porque eu tenho certeza. Mas daquele petista que fez uma festa de aniversário, chegou um cara e atirou nele, matou, lembram-se disso? É muito recente, né? Muito recente. E agora, hoje, ou foi ontem, gente, não leia, visita sites de notícias, portais, assim, todos os dias. Algumas vezes ao dia, na verdade. Mas de um candidato que era, eu não quero falar o partido e tal, mas era pró-determinado candidato, chegou num evento, numa reunião e perguntou assim, quem aqui vota no fulano de tal? Aí, adivinha, quem se manifestou em relação a isso foi morto. Houve uma vítima, né? Foi vitimado por intolerância política, né? Então, falar sobre intolerância política, a propósito, já que é para defesa de ponto de vista e argumentação, esse é um assunto, inclusive, que tem sido mencionado e tem sido discutido com as próprias famílias, né? O próprio ciclo familiar. Às vezes durante um jantar, ou às vezes no carro, né? Sai um assunto nesse sentido, e eu estava conversando com a minha cunhada em relação a isso, né? Domingo teremos eleições, né? E olha só a insegurança social. A gente não sabe que tipo de eleitor, e nós estamos falando de cidadãos de bem como nós somos, né? A gente não sabe quem é que tá atrás da gente na fila, né? E talvez os crimes de intolerância política, eles não tenham sido na história do Brasil, né? Pelo menos não recentemente, tão colocados em evidência em virtude de sua recorrência. Então, o dia de domingo vai ser um dia assim, que Deus nos guarde, né? E que todos tenham muita sabedoria de lidar com as diferenças políticas, né? Cada um com o seu voto, cada um com o seu candidato, com o seu partido, e a gente segue bem feliz, contente, assim, defendendo os nossos ideais, levantando nossas bandeiras. Agora, falar de insegurança social e automaticamente falar sobre crimes de ódio é a nossa realidade, de repente, num próximo domingo, né? De sair de casa e perceber tensões, às vezes no local de votação, às vezes uma tensão mínima que nem tem a ver com tolerância política, mas que de longe você observa um movimento e isso é insegurança social. A gente pode falar também da proibição de armas de fogo, né, em locais de votação, né? Até os policiais estão sendo orientados em relação a isso, né? Porque porque sempre pode, não é verdade. Em relação à população civil, não é verdade. Porte de armas de fogo em local político, né, de votação, eu tô falando, já era proibido, tá? Isso não é novidade, embora muita gente tenha se espantado e tal. Mas se eu falo do policiamento, os policiais também estão evitando a qualquer custo, né? Já que isso foi imposto em forma de medida provisória e lei, sabe? Mas a gente pode dizer que atualmente, domingo, é um dia um pouquinho diferente pra gente, porque vivemos uma insegurança social muito grande. E aí, como eu estava dizendo pra vocês, eu me lembrei da Marielle. Não tinha como me lembrar da Marielle, né? Porque em termos de visibilidade nacional, e você coloca na tua redação o que tem visibilidade nacional, em termos de visibilidade nacional, talvez o caso Marielle tenha sido o caso mais emblemático recentemente, inclusive porque ela representava uma figura política, era uma figura política, tá? Agora, mais um efeito
da intolerância política no Brasil. E se eu falasse da polarização política? Gente, não tem como falar de intolerância e não falar da polarização. Porque, veja, você entende o que é polarização política? Lado A e lado B. A polarização existe como uma organização normal e natural de uma sociedade. A gente busca esse tipo de relacionamento, né, polarizado. Quem gosta mais de surf vai andar com a galera de surf. Quem gosta mais de, sei lá, viagens, né? Tem amizades de colegas que viajam pelo mundo e tal. A gente sabe disso porque as nossas redes sociais contribuem para essa polarização, né? A gente busca páginas, a gente busca grupos, que a gente se sinta participante, né? Aquela sensação de pertencimento. Então, veja, a polarização na sociedade, ela existe e sempre existiu. A polarização política não é um problema, né? Você é lado A e eu sou lado B e ponto final. Agora, isso aí tem a ver com o tema, né? Efeito da intolerância política. A polarização não é um problema, mas o tema continua, e seus prejuízos para o Brasil. Então, se você fala de polarização política, até aí, esse é só um efeito da polarização política. E aí você, ao longo de seu parágrafo, apresenta, na verdade, né, argumentos para provar de que a polarização política pode sim ter uma vertente negativa. E aí, como eu disse agora há pouco, a gente fala dos crimes de ódio, a gente fala da privação de liberdade de expressão, falei de Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição Federal, falei sobre a Inquisição, falei sobre Sócrates, mas aí, olha o que eu estava pensando aqui. Nós temos passado por um período de manifestação social muito diferente. Né? No último 7 de setembro, por exemplo, a gente teve o desfile, né? Mas a gente teve uma manifestação social muito pertinente, muito grande, de significativa importância para a sociedade, porque a população agora vai para as ruas, seja por convocação política ou não. Tá? Ou seja, por qualquer outro motivo. Há um problema em relação a essa polarização política? Óbvio que não. Desfile pró-candidato X, desfile pró-candidato Y. Gente, até aí não temos um problema em relação a isso. Essa polarização política se torna um problema a partir do momento em que essa polarização começa a promover conflitos e provocar outros efeitos, como crimes, privação de liberdade, né, como falei aqui, de liberdade de expressão, comprometimento da própria democracia, que é um direito constitucional. Então, entende isso? Se eu falo sobre efeitos da intolerância política e eu escolho essa abordagem para falar da polarização que hoje existe, mais latente do que nunca, né? Porque hoje as pessoas levantam suas bandeiras, sobretudo em redes sociais, né? Até aí tudo bem, isso não é um problema. Agora, quando um desfile, isso é um repertório sociocultural, né? É um evento que nacionalmente levou a população às ruas, sabe? Mas quando um determinado evento, ele não é mais respeitoso em relação à escolha do outro, aí a gente tem um problema. Porque aí a gente fala de polarização e efeitos e prejuízos para o Brasil. O que a gente percebe, que seria interessante você argumentar, é que nessas ocasiões, né, de desfile, de manifestação social, inclusive manifestações políticas, a gente não observa, assim, em primeiro lugar, em evidência, aquele discurso da sociedade pró-pátria, mas é uma polarização completamente partidária. Entende isso? É uma polarização partidária. No bairro X, quem foi para as ruas, sei lá, foram os candidatos do governo tal, do candidato X. E na outra rua, houve manifestação política dos candidatos Y.
Entende isso? Então, quando a gente fala de polarização, qual o efeito, qual o prejuízo? O foco é o bem-estar da nação e a garantia dos nossos direitos constitucionais e não defesa de um partido ou de outro partido. Mas a gente acaba reduzindo muitas vezes esses eventos, né, de manifestação política à defesa de uma bandeira e de um candidato, né? Candidato X versus candidato Y, mas não é sobre isso. Porque ambos, seja um ou seja outro no governo, os dois precisam e devem obrigatoriamente ter posturas constitucionais. Os dois. E essa, de repente, seria uma abordagem interessante para você argumentar na tua redação, tá? E por fim, não tinha como falar sobre Bauman, né? Aí o Bauman é tipo assim, um dos queridinhos, ainda hoje, né? Ele já é queridinho há um tempo, vamos combinar, nos vestibulares aí. Mas como não falar sobre Bauman em relação, você deve estar se perguntando assim, vou falar de intolerância política e Bauman não tem como. Lógico que tem como. Veja, e você não precisa decorar nada desse homem. Eu vou até já desligar o tablet aqui, que eu já tô me encaminhando para o encerramento, mas olha só. Como o repertório sociocultural, ele tem muito mais a ver com a maneira como você coloca isso no teu texto do que, de fato, com aquilo que você coloca no texto. Se você falar do queridinho, e eu não poderia deixar de falar dele, mais uma vez eu menciono isso, se você fala de Bauman, por exemplo, atrelar a figura desse sociólogo a um tema de intolerância política, perfeitamente possível. Então, olha só, o que a gente observa, principalmente em redes sociais. Essa rede social inclui o teu WhatsApp, tá? O teu grupo de família, porque eu sei que lá no teu WhatsApp rolam muitas tretas, tá? Mas a gente sabe das relações, principalmente em época de eleição, né? Que as relações ficam bastante estremecidas. Vai me dizer que não tem uma pessoa no seu Instagram ou no seu Facebook, sei lá, que você não tolera tudo aquilo que é publicado e postado por esse ser humano. Ou algum parente de grupo de família. Olha, no grupo da minha família é bem tranquilo. A mulherada, a gente nem publica nada sobre isso. São só as mulheres, né? A gente nem publica nada sobre política. Mas normalmente não é assim, né? Que a minha família é relativamente pequena. Mas em famílias grandes tem aquele primo, tem aquele tio que tem ideias que são contrárias ao que você pensa. Então, em que momento, de que modo entra a figura de Bauman aí? Quando ele fala da teoria da liquidez, né, da modernidade, ele fala exatamente sobre isso. As relações da contemporaneidade são completamente instáveis e são permeadas por essa vulnerabilidade. Ao ponto de um discurso político que é o contrário ao meu me incomodar tanto, e às vezes não é você que se incomoda tanto, mas é o outro que massacra e que é insistente, e faz de propósito, discursa de propósito, tipo assim, vou enfiar a goela abaixo o meu candidato, sabe? Então, a gente pode mencionar a figura de Bauman atrelada a essa instabilidade das relações, né? São familiares que antes eram próximos, que hoje não se relacionam, não se falam, não se seguem, não se curtem, não se absolutamente nada, se detestam ou se suportam, e olhe lá. Então, quando Bauman fala sobre essa liquidez das relações, é que são extremamente vulneráveis a qualquer tipo de circunstância, como, por exemplo, questões políticas, né, que antigamente, e olha só, isso tem a ver também com a facilidade de comunicação que temos hoje, porque se você via seus parentes, por exemplo, só em reuniões que são, sei lá, esporádicas, são pontuais, uma Páscoa, no Natal, você tem tanta coisa para conversar com esse seu familiar que você já não vê, que seria muito improvável você falar de política. Entende? Hoje, com a aproximação, né, já que as redes sociais promoveram isso pra gente, essa aproximação de familiares, a gente não precisa esperar, por exemplo, um almoço de Natal para dizer que você, sei lá, vai se casar,
que você vai trocar de carro, que você tá num emprego top, né? E esfregar na cara de todo mundo que dizia que você só estudava e que você agora valeu a pena. Então, o que sobra para você conversar num almoço de Páscoa, de Natal, no aniversário de um primo? Olha, muitas questões já foram conversadas e discutidas no próprio grupo da família. Muita gente já te deu parabéns, muita gente curtiu a tua foto do primeiro dia na universidade, né? Ou da conclusão do ensino médio, sei lá. Então, sobra espaço para que nessas comemorações que eram pontuais, eram momentos pontuais de reunião familiar, haja, por exemplo, divergências políticas, né? O que não era comum anteriormente, você não conversava sobre política com um primo que você, nossa, queria saber das viagens que fez, da festa de fulano de tal, você tá namorando, se não tá, né? Agora sobra tempo para esse tipo de discussões e de discursos e de brigas e de inimizades. Então as relações líquidas, elas encontram firmamento nessa sociedade também por motivações políticas. E a gente tem prejuízos em termos de Brasil, né? Prejuízos individuais, você quebra, nesse sentido, você quebra um vínculo familiar ou uma amizade, né? Mas a gente tem prejuízos coletivos também, para a coletividade, tendo em vista os outros tópicos, os outros argumentos que a professora abordou aqui com vocês. Bom, olha só, semana que vem tem mais. Se você ainda não segue o Estratagema no YouTube, a gente tem um canal no Estratagema com vídeos diversos, tá? Sobre introdução, sobre tese, tirando dúvidas ao vivo. O Estratagema já tem um caminho aí, eu acho que foi um caminho percorrido, assim, com sucesso, assim, muito rápido, porque em 2 anos de curso, 2 anos e bem pouquinho, nós temos mais de 7 mil seguidores, então agora é só sucesso e só alegria para contribuir com a galera de Macaé, mas eu tenho certeza que o YouTube do Estratagema pode contribuir para esse período de reta final e período de aparais aerestas aí antes da tua prova do Enem. Semana que vem tem mais. Por hora, a prof vai fazer toda quinta-feira discussões de tema. E se você curtiu, não deixe de compartilhar com um amigo seu, tá? Eu me chamo Camila. Até breve. Tchau, tchau.